Olá, eu sou Maria da Paixão. Espero que todos e todas estejam bem, em segurança. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a influência do mundo em nossos filhos. Para a gente entender um pouquinho, para a gente falar de criança, ou falar de idoso, né, falar de membros familiares, é importante que a gente entenda que a família é um espaço onde acontecem conflitos, onde acontecem os cuidados, né? E precisamos entender que a família é o lugar que precisamos, né? Ideal, é o espaço ideal para a nossa evolução. E saber lidar uns com os outros é de extrema importância, porque ajuda a entender, né, e a compreender as influências que a gente vivencia, né, que todos vivenciando, não só as crianças. Entender que a criança, ela já traz de suas reencarnações, né, já traz vivências. Não é só, nós não criamos o corpo físico, nós só criamos o corpo físico, não criamos o espírito. Então, a criança, ela já traz vivências de outras vidas, né? É importante a gente compreender e respeitar aquela criança como um ser em evolução, como eu, né? Como vocês, como qualquer outra pessoa. Entender também que o adolescente hoje tem uma gama de informações e que muitas das vezes tem muito mais informação do que nós mesmos, né? Aprender a lidar com essas informações e saber orientar é muito importante. Saber trocar as vivências com as pessoas mais velhas da família, com os nossos idosos, né? Respeitar que eles são idosos, que têm experiências e que foram aqueles que nos deram a oportunidade de reencarnação, né? E o respeito é a base dessa relação. Se eu fosse perguntar para vocês quais são as influências negativas que os nossos filhos sofrem, né? Vocês trariam uma infinidade de influências, né? Como os jogos eletrônicos, a escola, as pessoas, enfim, várias influências negativas, né? A sociedade, de uma forma geral, nos influenciam de todas as formas, tanto positiva quanto negativa, né? E aí, Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos, né? A pergunta 459 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: os espíritos nos influenciam, né? Influenciam nossos pensamentos e as nossas ações? E aí os espíritos respondem para Kardec: sim, muito mais do que você imagina, né? Olha só, nós somos influenciados não só pela sociedade de uma forma geral, mas em geral, mas também pelos espíritos desencarnados também, né? E pode ser tanto positiva quanto negativa. Os pais são as maiores influências na vida das crianças, mas não são as únicas. As influências nem sempre são ruins. Elas ajudam a formar a personalidade da criança. Estar fora de casa, essa interação social, ajuda a criança a modificar ajuda a formar, né, a sua visão de certo e de errado com a ajuda dos pais, né, com a ajuda dos responsáveis. Então, às vezes, a criança chega em casa e fala assim: nossa, não, em casa a regra é não pula no sofá, mas na casa do vizinho, na casa do coleguinha, pode pular no sofá. Por que aqui pode e, né? Por que aqui em casa não pode e na casa do coleguinha pode, né? Eu fui dormir na casa
do meu amigo e lá eu posso tomar café sem escovar o dente. Por que em casa não pode? Porque, né, na casa do colega. E essa interação social é muito importante para a criança, porque é assim que ela vai se desenvolver. Não dá para colocar as nossas crianças numa bolha, né? Elas precisam aprender a viver nesse mundo cheio de influências. As escolhas que fazemos cotidianamente são atravessadas por essas influências, né? As influências da sociedade de uma forma geral, né? Tanto positiva quanto negativas, e as influências, né, do plano espiritual também, tanto positiva quanto negativas, né? Hoje eu trouxe para vocês uma parábola de Jesus, que é a parábola da casa edificada sobre a rocha. Toda parábola de Jesus, ela tem grandes ensinamentos, né? E as parábolas, elas são como bússolas que nos orientam para a melhor escolha, né? A parábola da casa edificada sobre a rocha, ela conta a história de dois homens. Um que construiu sua casa na rocha e o outro, né, construiu sua casa, que construiu sua casa na rocha, num local seguro, e o outro que construiu sua casa na areia. Nesta parábola podemos ter vários entendimentos, mas aqui nós vamos trazê-la para o âmbito familiar, as construções que a gente faz no âmbito da nossa família mesmo. A parábola diz a seguinte, eu vou ler, tá? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa. E ela desabou, e foi grande a sua ruína. Aqui podemos entender que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha é aquela pessoa que aprendeu a construir o seu espaço baseado no respeito, né? Baseado no diálogo, baseado no cuidado, sabe? São as pessoas que já entenderam que, que tanto criança quanto adulto são pessoas iguais, que fomos criados da mesma maneira. Aqui o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, podemos entender que são as pessoas que construíram, né, seus lares baseado no respeito, baseados nos valores, né? E no respeito, no diálogo, né? Na firmeza na firmeza das decisões, né? No limite, no exemplo. É fácil? Não. Construir uma casa na rocha não é nada fácil. Imagina construir uma fundação, né, num terreno que não é fácil, não é mole como a areia, não é fácil de mexer. Não é. Nós não somos seres tão fáceis assim, né? Somos espíritos que ainda precisamos aprender muito, mas já iniciamos esse processo de aprendizado. Em contrapartida, podemos entender também
que o homem que construiu a sua casa na, na areia é aquele que busca as facilidades. Não é fácil ter filhos, não é fácil ter uma família, né? E saber lidar com todas as dificuldades que temos, né? Não é nada fácil. E aí podemos entender como a areia, o excesso das redes sociais, né? O desrespeito, a violência. Podemos trazer também como exemplo o preconceito, de todas as formas de preconceitos. E aí eu trago para vocês, né, uma pergunta. Como que nós estamos edificando nossas crianças, né? Será que nós estamos construindo as nossas crianças com valores, né, na rocha? Ou será que a gente está construindo as nossas crianças num terreno mais fácil de ruir, né? É interessante também essa parábola, porque quando Jesus traz essa parábola, ele não derruba a casa apenas com o primeiro vento, né? Ele fala que primeiro houve um vento, aí depois aconteceu, né, a chuva, e aí, se a gente for trazer isso para os nossos dias, podemos entender também que o que a criança traz desde pequena, sabe? Quais são as tendências que elas trazem de suas vidas anteriores? Ou será que estamos corrigindo essas crianças de uma forma positiva para que quando elas cresçam, cheguem na adolescência, que é um momento complicado, né? Para algumas pessoas é um momento complicado, elas façam escolhas mais assertivas, né? Será que a gente está construindo isso com as nossas crianças? Como que nós estamos apresentando Jesus para as nossas crianças? Como que nós estamos conversando com essas crianças sobre a questão do preconceito, né? Que hoje está aí a todo vapor, né? Em todas as redes sociais. Como que nós estamos tratando desse tema em nossas casas? Será que a gente está reproduzindo esses preconceitos para as nossas crianças? Né? Quando que isso vai mudar? Como que nós estamos levando a doutrina espírita para as nossas crianças? Será que é quando dá? Né? Será que fica para depois? Ou não? Será que a gente está construindo isso cotidianamente com as nossas crianças? Bom, as influências elas estão postas, né? E que bom que elas estão aí. Cabe a nós pais e responsáveis orientar as nossas crianças e nossos jovens, né, nossos adolescentes, para que eles possam fazer as escolhas, as melhores escolhas assertivas para suas vidas. Vou ler para vocês um trechinho das palavras de Chico, né, que é sempre bom. O que eu tenho não me pertence, embora faça parte de mim. Tudo o que sou me foi um dia emprestado pelo Criador para que eu possa dividir com aqueles que entram na minha vida. Chico Xavier. Que a paz do Mestre esteja com todos e todas. Se cuidem, né? Fiquem bem. Um forte abraço e até breve.